Olá, sou Rodrigo França, sou coordenador de parcerias da Escola de Inovação e Políticas Públicas da Fundação Joaquim Nabuco, e hoje tivemos a satisfação de receber Lucas Porto, coordenador de projetos do Centro de Liderança Pública em São Paulo, certo? E novamente, Lucas, satisfação em recebê-lo. Obrigado, Rodrigo. Certo. Você participou há pouco do curso Planejando o Desenvolvimento do Nordeste, que basicamente é o curso executado pela IPP junto à Sudene, que vai ajudá-los a incubar e a estabelecer diretrizes objetivas de implementação para o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. E eu queria começar essa entrevista com uma pergunta desafiadora, né? Vamos lá. Como fazer esse plano dar certo, em geral? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que foi realmente muito satisfatório estar aqui, o curso. É um prazer estar aqui, levando a missão do CLP para todo o Brasil. Acho que é muito bacana. Por que da importância, né? Como fazer dar certo? Primeiro, acho que eu falei um pouquinho mais cedo, a importância é vital. Acho que o mundo está falando de desenvolvimento hoje e o Brasil precisa começar a entrar nessa discussão. E como fazer dar certo? Hoje a aula foi bastante sobre isso, né? Qual é o plano que a Sudene quer para o Nordeste, né? Qual é o plano de desenvolvimento? O que a Sudene quer desse plano? A gente está saindo de um paradigma de planos estáticos para ir para um paradigma de planos adaptativos, iterativos. E foi exatamente isso que a gente falou hoje. Então, não podemos mais ter uma visão antiga, digamos assim, com ferramentas antigas para enfrentar os problemas complexos do mundo de hoje. Então, o plano precisa ser muito adaptativo. Legal. E como você e o CLP enxergam o atual estado de arte da liderança no setor público? A gente tem vários desafios de desenvolvimento de lideranças, de desenvolvimento de pessoas no setor público, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa começar a quebrar o paradigma de que não existe liderança no setor público ou que a maioria das pessoas não são boas ou estão lá por motivos errados. Nos 10 anos de história do CLP, a gente viu mais casos, numerosos casos felizes de gente boa querendo impactar, querendo fazer o bem para a sociedade, do que casos ruins. Então, a gente precisa tirar esse paradigma de que não existe liderança, que as pessoas estão pelo motivo errado, mas tem muita gente boa fazendo coisa acontecendo pelo Brasil. A gente precisa começar a falar disso. Tem várias barreiras, claro. As regras do jogo não são favoráveis. Você contratar pessoas não é fácil para o setor público. Não existe um modelo de desenvolvimento de lideranças e de pessoas para o setor público concreto, que seja prático, que os governos locais possam usar. Mas acho que o estado da arte, eu já vi em vários lugares. Acho que a gente está começando a ter essa visão e investir nisso, que é o mais importante, né? Hoje a gente falou bastante de liderança adaptativa. Eu acho que eles saíram bastante inspirados para exercer a liderança na prática, que é isso que importa. Isso é o estado da arte da liderança, exercer na prática. Com certeza, excelente. E a gente vai começar agora uma série de perguntas um pouco mais específicas. A primeira delas nós aqui da IPP compartilhamos fortemente da ideia de que não só é necessário, como sobretudo é possível, construir políticas públicas de baixo para cima. E essa ideia pressupõe que os processos de tomada de decisão e de liderança sejam gradualmente descentralizados, ou totalmente em alguns casos, né? E você concorda com essa percepção, e como o CLP, como instituição, enxerga esse processo? É fundamental, né? A gente falou também hoje na aula do paradigma de reformas e inovações no setor público, né? Uma forma de você provocar mudanças, geralmente a literatura entende por meio de reformas, que geralmente são mais top-down, de cima para baixo, que precisam uma carga muito maior de legitimidade, articulação para acontecer, e elas geralmente tendem a esquecer um pouquinho do processo de escuta de baixo para cima, né? E isso é extremamente fundamental, que, por outro lado, vem o lado das inovações. Inovações no setor público geralmente acontecem de baixo para cima. O desafio é como que a gente
cria legitimidade de baixo para cima. Então, por isso da importância, de novo, do desenvolvimento de liderança, da gente começar a falar de equipe no setor público. As pessoas, os líderes, os gestores do setor público precisam começar a ter esse paradigma, e já estão começando, de desenvolvimento de equipe, de desenvolvimento de pessoas, para que isso se fortaleça de baixo para cima. Né? É assim que a construção da legitimidade, aliando essa questão de desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de equipes, vai se dar. E aliando um pouco também um lado técnico, que foi um pouco o que a gente falou hoje também no curso, de uma forma como você encara os problemas complexos. Né? Não podemos mais ter um paradigma antigo de soluções estáticas para problemas complexos. A gente precisa quebrar esses problemas em várias partes e fazendo interações, justamente para ganhar legitimidade a cada solução, a cada etapa do processo, com base em equipes bem consolidadas. Com certeza, e particularmente fico bem feliz de perceber que é uma visão condizente com as diretrizes aqui que a gente aplica na escola em todos os projetos tocados também. Nós achamos particularmente que essa é a direção correta. E ter atores que trabalham isso, difundem essa visão é extremamente importante. É assim que a gente vai conseguir realmente mudar a cultura, mudar os processos. Sem dúvida. E Lucas, além disso, algumas pessoas acreditam em que liderança é um sinônimo inerente de autoridade. Né? Há essa associação, né? Praticamente obrigatória. E apesar de a gente saber que a autoridade é um componente essencial, de fato, da liderança, quais são as causas atreladas a esse tipo de raciocínio que torna essa relação necessariamente obrigatória? E como instigar tanto pessoas quanto organizações a desenvolverem suas habilidades de liderança de baixo para cima? Acho que as causas pelas quais as pessoas enxergam a autoridade sendo a mesma coisa por liderança é porque a gente vivia num mundo muito mais autoritário do que a gente enxerga hoje. Né? Por mais que a gente ainda tenha desafios aí, né, no mundo, mas o exercício da autoridade era muito mais comum. Então, as pessoas eram reconhecidas pela sua autoridade. Hoje esse paradigma está mudando. Né? As pessoas reconhecem as outras exatamente pelo exercício da liderança e não mais pelo exercício da autoridade. Então tem assim, milhares de causas para explicar essa visão, mas acho que o que é importante é a gente se atentar ao que são os atributos de autoridade, o que são os atributos de liderança. Né? Os atributos de autoridade estão muito mais conectados a essa questão de fornecer proteção, fornecer ordem, fornecer uma direção. Né? Enquanto os atributos de liderança estão muito conectados a gerar o desconforto, a exercer, mostrar os reais problemas, né? Conectar com os valores. Então, esse é o exercício da liderança adaptativa. Essa é a liderança real que nos empurra a olhar para os nossos valores e fazer as mudanças transformadoras que a gente precisa fazer. Quando a gente busca uma liderança, citei isso hoje no curso, normalmente a gente usa o termo liderança de uma forma errada. Né? O prefeito, o governador não está exercendo a liderança porque ele não nos dá respostas. Mas essa não é uma função da liderança. Essa é uma função da autoridade. A liderança não tem a resposta pronta. Ela estimula para que as pessoas olhem para o real problema. Então, geralmente, os reais problemas são os próprios valores, as crenças que esses indivíduos carregam, que precisam serem reformulados para a gente fazer acontecer as mudanças transformadoras. Então, essa diferença entre a autoridade e a liderança é extremamente importante as pessoas terem dimensão. Então, se eu entendi corretamente, a característica, não só a característica, mas a virtude distintiva da autoridade nesses casos é dar certo grau de autorização para que a liderança se exerça de forma fluida. Também. Em cargos de autoridade, em cargos formais, né, você geralmente tem que exercer a sua autoridade e a sua liderança. Né? É um equilíbrio. Você exerce autoridade e liderança em várias situações. E uma função da autoridade é, sim, dar essa autorização para que as pessoas exerçam a liderança delas. Isso provém de cargos de autoridade
mas não só, né? Isso, a quebra dessa cultura hierárquica também é super importante. Ao exercer a liderança adaptativa, você já quebra um pouco essa estrutura hierárquica, porque você gera o desconforto, né? Você coloca, com uma expressão bem comum que a gente ouve, mas que reflete bem isso, a gente coloca o bode na sala. A gente traz o real problema para ser discutido. Então, exercendo a liderança, também você quebra essa hierarquia. É difícil, precisa coragem. Acho que essa é uma principal característica do exercício da liderança, é ter coragem e resiliência. Com certeza. Porque você corre riscos também. Exercer a liderança é sinônimo de correr riscos. Então, você precisa estar muito disposto e ter muita coragem para fazer isso. Verdade, concordo. E aproveitando o gancho dessa pergunta, Lucas, pessoas costumam ter expectativas de autoridade em relação à hierarquia. Né? Em alguns casos, no entanto, o que se observa é que as pessoas abaixo desse escalão hierárquico, elas começam a assumir responsabilidades maiores espontaneamente e por conta própria. Na sua visão, como isso se relaciona à liderança, em geral, e quais os efeitos bons ou ruins desse movimento? Isso está totalmente atrelado à liderança, né? A gente, entendendo a autoridade e liderança dessa forma, você desmascara aquele paradigma de que liderança tem a ver com cargo. Então, liderança tem muito mais a ver com ação. Você pode não ter um cargo formal, né, o poder da caneta, mas você pode totalmente exercer a liderança. Isso é positivo na medida que você quebra paradigmas hierárquicos e constrói uma cultura muito mais transversal, né? Uma cultura onde o impacto é mais privilegiado do que o cargo. Sobre aspectos negativos disso, são os riscos, né? Como eu falei, o exercício da liderança pressupõe riscos. Então, os indivíduos que exercem a liderança, eles precisam estar muito dispostos a fazer isso. Tem que ter muita coragem. E você vai quebrar paradigmas. Você pode ser excluído de alguns grupos, você pode ser neutralizado, você pode ser atacado, né, fisicamente ou verbalmente, enfim. Então, tem várias consequências aí do exercício da liderança que são possíveis, mas igualmente você pode ganhar muita legitimidade. Por outro lado, as pessoas podem te reconhecer enquanto liderança. Então, tem seus prós e contras. Então, essa construção de legitimidade ela é necessariamente incremental, né? Ela passa por passos e conquistas graduais de legitimidade com grupos diferentes de atores. Com certeza, com certeza. À medida, principalmente quando você está lidando com problemas complexos, a construção da legitimidade ela é gradual, ela é incremental. À medida que você enfrenta os desafios, mostra os resultados, envolve as pessoas e obtém, né, essa empatia, o processo, costumo dizer que o processo é tão importante quanto o resultado. Não adianta a gente ter o resultado muito claro e ir à frente, mas se a gente não está envolvendo, se a gente não está construindo, se a gente não está criando a legitimidade. É extremamente importante, sobretudo no mundo de hoje, você envolver as pessoas, porque senão você não cria uma solução legítima. Sim, com certeza. E, Lucas, por último, não menos importante, o setor público principalmente, né, ele confia e depende, inclusive, não obstante esse equilíbrio de que a gente está falando aqui entre liderança e autoridade, de muitas decisões ainda tomadas de cima para baixo. Né? Acredito que, independentemente disso, elas têm o seu valor, né? E elas são ancoradas essencialmente à autoridade. Em quais casos você considera conveniente inverter a lógica, né? E em quais você considera que o método tradicional de liderança atrelada à autoridade é o mais efetivo? Veja, sempre vai ser necessário ter liderança e ter autoridade. Né? Como a questão é como a gente equilibra as duas coisas, em quais situações há espaço para exercício das duas coisas. Né? É importante essa distinção que a gente fez aqui de autoridade e de liderança, porque, por vezes, as pessoas vão ter que exercer a sua autoridade, dar alguma direção. Né? E
é complicado a gente falar em quais situações, a gente precisa analisar caso a caso, né? Caso em determinada situação precisa haver autoridade, em determinada situação precisa haver liderança. Um exemplo claro é, em determinados momentos de crise, abre um espaço muito grande para o exercício da autoridade, porque as pessoas se sentem ameaçadas. Então, se abre um espaço para o exercício da autoridade, mas, ao mesmo tempo, as crises revelam uma necessidade justamente de liderança também. Porque é o momento, se a crise persiste, é porque a gente precisa rever nossos valores, nossas crenças. Não é só uma questão de autoridade. Então, a crise geralmente é um momento onde abre-se espaço para autoridades e falsos líderes, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que são oportunidades, janelas de oportunidade para rever esses valores e crenças, para fazer uma mudança transformadora. Perfeito. Lucas, novamente, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Eu espero que a tua vinda aqui seja apenas o primeiro passo, e um primeiro passo sólido, diga-se de passagem, de uma parceria muito exitosa entre a IPP e CLP de um lado, porque eu acho que são duas instituições que têm visões de mundo muito similares em termos de construção e entrega de políticas públicas de qualidade, né? E, enfim, agradeço tua presença e aguardo tua volta nas próximas vezes também. Muito obrigado. Certeza. Uma satisfação. Estamos super animados com a parceria também. Obrigado. Obrigado.